E se um erro que não foi seu te condenasse para sempre? Depois de anos tentando apenas sobreviver em Lisboa, Miguel vê sua vida ruir enquanto todos no bairro de Alfama acreditam na mentira criada sobre ele. Mas tudo muda quando a jovem Sofia surge com provas que revelam quem realmente destruiu tantas vidas na tragédia do cais. Agora, ele precisa decidir se foge mais uma vez, buscando refúgio no Algarve, ou se enfrenta o sistema que o rotulou como culpado nos tribunais da capital. Se esta história lhe interessou, não se esqueça de subscrever o nosso canal e diga-nos de que cidade está a assistir. Continuando. A chuva caía sem piedade sobre as ruas do Martim Moniz naquela noite de quinta-feira que parecia não ter fim. As poças de água refletiam as luzes fracas dos candeeiros antigos e o cheiro a alcatrão molhado misturava-se com o aroma a fritos que escapava pelas janelas embaciadas do restaurante Estrela de Lisboa. Era um daqueles estabelecimentos que já tinham visto dias melhores, com mesas de fórmica riscada, cadeiras desemparelhadas e um menu plastificado que prometia comida honesta, por preços justos. Dona Amélia, a proprietária, uma mulher de 50 e poucos anos com o cabelo preso num coque apertado e olhos cansados de tanto ver a vida passar, limpava o balcão com movimentos automáticos, esperando que a noite terminasse logo para poder fechar a porta e voltar para casa. No canto mais escuro do salão, longe das poucas mesas ocupadas por trabalhadores noturnos e motoristas de TVDE que procuravam um café quente, estava sentado um homem que parecia não pertencer àquele lugar. Nuno Almeida tinha 25 anos, mas parecia carregar o peso de uma vida inteira nos ombros curvados. O fato que vestia já tinha sido caro, isso ainda se percebia pelo corte e pelo tecido, mas agora estava amarrotado, com nódoas que nenhuma lavandaria conseguiria mais tirar. Os seus olhos escuros, fundos, olhavam para o copo de café frio à sua frente, sem realmente o ver. Os cabelos negros, antes sempre bem cortados e penteados, caíam desarrumados sobre a testa, dando-lhe um ar de quem tinha desistido de manter as aparências há muito tempo. 3 anos antes, aquele mesmo rosto tinha estampado capas de revistas de negócios. Nuno Almeida, o prodígio português descendente de libaneses, o jovem gestor que tinha transformado a herança da família num dos fundos de investimento mais admirados da Europa. Filho de imigrantes que chegaram a Portugal décadas atrás e construíram um pequeno império no comércio têxtil, Nuno tinha sido o primeiro da família a estudar economia, a entrar no mundo sofisticado das finanças internacionais. Aos 22 anos, já geria milhões. Aos 23, o seu fundo, o Almeida Capital, estava na lista dos mais promissores do país. Investidores do mundo inteiro queriam colocar dinheiro nas mãos daquele jovem brilhante que parecia ter o dom de transformar números em fortunas. Depois veio a queda, rápida, brutal, incompreensível. Numa única semana de março, 3 anos antes, o Almeida Capital tinha entrado em colapso. Os algoritmos de proteção, aqueles mesmos que Nuno jurava serem infalíveis, tinham falhado de forma espetacular. As perdas foram catastróficas. Reformas inteiras evaporaram. Famílias perderam as suas economias de uma vida. Pequenos empresários que tinham confiado as suas reservas ao fundo viram tudo desaparecer em questão de dias. As manchetes que antes celebravam o gênio das finanças agora o crucificavam como o vilão que tinha destruído milhares de vidas. Nuno ainda se lembrava da sensação de estar no centro de um furacão. As chamadas furiosas, os processos judiciais, as ameaças, os ex-clientes que esperavam à porta do escritório a querer respostas que ele não tinha. E pior que tudo isso, foi ver Sofia, a sua esposa, a mulher que tinha acreditado nele desde o começo, a definhar aos poucos sob o peso da vergonha e do estresse. Ela tinha aguentado as primeiras semanas, tentado defendê-lo, ficado ao seu lado quando todos os outros se afastaram. Mas a pressão foi demais. As noites sem dormir, os ataques de pânico, a depressão que tomou conta dela como uma sombra. 6 meses depois do colapso, Sofia já não estava ali. A certidão de óbito falava em complicações cardíacas, mas Nuno sabia a verdade. Ela tinha morrido de desgosto, de vergonha, de um coração partido que não aguentou mais.
Ele tinha passado os meses seguintes numa névoa. Os processos continuavam, as audiências multiplicavam-se, os advogados falavam em termos técnicos que ele mal conseguia acompanhar. No fim, não conseguiram provar que ele tinha agido de má fé, mas também não conseguiram inocentá-lo completamente. Oficialmente, o colapso foi resultado de falhas na gestão de risco e decisões imprudentes. Nuno Almeida, o prodígio das finanças, foi transformado em símbolo de tudo o que pode correr mal, quando se confia demais em sistemas automatizados e em jovens arrogantes que acham que dominam o mercado. A sua licença para operar no mercado financeiro foi cassada. Os seus bens congelados para pagar indemnizações. A família envergonhada afastou-se. Os amigos sumiram. Sobrou apenas ele, um quarto alugado de 12 metros quadrados na margem sul, em Almada, um fato amarrotado e a culpa que o sufocava todas as manhãs quando abria os olhos e se lembrava de que estava vivo, enquanto Sofia já não estava. Foi numa dessas noites, sem esperança, que ele acabou no restaurante Estrela de Lisboa. Não porque a comida fosse boa ou porque o lugar fosse acolhedor, mas simplesmente porque era o único estabelecimento aberto àquela hora da madrugada e porque ficar sozinho no quarto minúsculo era pior do que ficar sozinho num restaurante vazio. Dona Amélia tinha o deixado entrar, mesmo sabendo que ele mal tinha dinheiro para pagar um café. Tinha até colocado à sua frente um papo seco que tinha sobrado do dia, sem cobrar nada. Ela entendia de gente quebrada, via isso todos os dias. A chuva continuava a cair lá fora quando a porta do restaurante se abriu com um rangido. Dona Amélia levantou a cabeça, pronta para mandar embora qualquer pedinte ou bêbado que quisesse abrigar-se da tempestade sem pagar nada. Mas quem entrou foi uma menina, uma criança que não devia ter mais que 8 ou 9 anos, encharcada da cabeça aos pés, com um vestido puído que já tinha sido azul, mas agora era de uma cor indefinida. Os pés descalços e sujos, os cabelos castanhos colados ao rosto molhado. Nos braços, apertado contra o peito como se fosse a coisa mais valiosa do mundo, ela carregava um caderno, velho com capa plastificada rasgada nas beiradas. Dona Amélia sentiu o coração apertar, como sempre acontecia quando via crianças naquela situação, mas também sentiu a dureza prática de quem sabe que não pode salvar todo o mundo. O restaurante já estava a operar com prejuízo. Ela mal conseguia pagar as contas. E se começasse a dar abrigo a cada criança de rua que passasse pela porta, logo teria uma multidão acampada ali dentro. A menina não disse nada. Apenas ficou parada na entrada, a pingar água no chão de cerâmica rachada, com aqueles olhos verdes enormes fixos em Dona Amélia. Não era um olhar de súplica, era um olhar firme, quase desafiador, como se estivesse a dizer: eu tenho direito de estar aqui tanto quanto qualquer outra pessoa. Dona Amélia suspirou. Pegou num pano da louça velho e foi até a menina. Não ia deixá-la ficar, mas pelo menos ia secar um pouco aquele rostinho antes de a mandar embora. A menina não recuou. Aceitou o pano, passou-o rapidamente pelo rosto, devolveu-o e continuou ali, parada. Dona Amélia percebeu que ela estava a tremer, não só de frio, mas de exaustão. Havia algo de errado naquela criança, não era apenas o facto de estar na rua à meio da noite, encharcada e descalça. Era algo mais profundo, uma tristeza antiga nos olhos, uma maturidade que não deveria estar ali. Precisas de ir embora, menina. Não posso deixar-te ficar aqui. Dona Amélia falou, tentando soar firme, mas sentindo a voz tremer um pouco. A menina abanou a cabeça devagar. Só alguns minutos, só até a chuva passar. Por favor. Dona Amélia olhou para a tempestade lá fora. A chuva não parecia ter a menor intenção de passar tão cedo. Ela olhou de volta para a criança e viu que, apesar do frio e do cansaço, havia uma força naquela menina que era impossível ignorar. Não era uma força física, era algo no olhar, na forma como ela segurava aquele caderno velho, como se ele contivesse segredos do universo. Está bem, podes ficar até a chuva passar, mas fica quieta aí no canto, não quero confusão. Dona Amélia disse, sabendo que estava a quebrar as suas próprias regras, mas incapaz de mandar aquela criança de volta para a tempestade. A menina assentiu com a cabeça e começou a caminhar em direção ao fundo do restaurante. Passou pelas mesas vazias,
pelos trabalhadores que mal levantaram os olhos das suas refeições, e foi direta para o canto escuro onde Nuno estava sentado. Ela não hesitou. Simplesmente puxou uma cadeira e sentou-se à frente dele, colocando o caderno molhado sobre a mesa, entre o copo de café frio e um prato com restos de pão. Nuno levantou os olhos lentamente. Levou alguns segundos para realmente processar o que estava a ver. Uma criança encharcada, sentada à sua frente, a olhar para ele com uma intensidade que não combinava com a idade. Ele quis mandá-la embora, dizer que queria ficar sozinho, mas as palavras não saíram. Havia algo naquele olhar que o prendeu. Vai-te embora. Ele finalmente conseguiu dizer, mas a voz saiu fraca, sem convicção. Não. A menina respondeu com uma simplicidade desconcertante. Você precisa de ver isto aqui. Ela colocou a mão sobre o caderno molhado. Nuno olhou para o caderno e depois de volta para a menina. Ele não tinha energia para aquilo. Não tinha energia para nada. Queria apenas que todo o mundo o deixasse em paz, que o mundo parasse de existir por algumas horas. Mas a menina não se mexeu. Continuou ali, à espera. Eu não preciso de ver nada, eu só quero... Nuno começou a falar, mas parou. O que ele queria? Morrer? Desaparecer? Não sentir mais nada? Nenhuma dessas opções parecia adequada para dizer em voz alta, especialmente para uma criança. Você é o Nuno Almeida. Não era uma pergunta, era uma afirmação. A menina sabia quem ele era. Nuno sentiu um frio na espinha. Era, ele respondeu. Agora não sou ninguém. A menina abanou a cabeça. Você foi acusado de roubar dinheiro das pessoas, de quebrar o fundo, de destruir famílias. Ela falava com uma frieza clínica, como se estivesse a recitar factos de um livro de história. A minha mãe investiu tudo o que tinha no seu fundo. Tudo, cada cêntimo. Nuno fechou os olhos. Mais uma família destruída por causa dele. Mais uma vida que ele tinha arruinado. Lamento muito, ele disse, mas as palavras soaram vazias até para ele mesmo. Lamento muito por tudo. Não precisa de lamentar, a menina falou, porque não foi culpa sua. Nuno abriu os olhos de repente, encarou a menina como se ela tivesse dito a coisa mais absurda do mundo. Claro que foi minha culpa. Eu era o gestor. Eu era responsável. Tudo aconteceu na minha gestão. A menina empurrou o caderno na direção dele. Abre, ela ordenou. Nuno olhou para o caderno. Estava molhado, as páginas inchadas, a capa rasgada. Parecia que tinha passado por muita coisa. Ele não queria abrir. Não queria ver mais números, mais gráficos, mais evidências do seu fracasso, mas havia algo no olhar da menina que tornava impossível recusar. Com mãos trêmulas, ele abriu o caderno. A primeira página estava coberta de números, equações, gráficos desenhados à mão, cálculos complexos feitos com uma precisão impressionante. Nuno reconheceu imediatamente o que estava a ver. Eram análises do algoritmo do Almeida Capital. As mesmas fórmulas que ele tinha usado para calcular riscos, para definir limites, para proteger os investimentos. Mas havia algo estranho. Havia anotações nas margens, marcações a vermelho, círculos em torno de números específicos. Alguém tinha revisto aquilo tudo e tinha encontrado algo. Nuno virou a página. Mais números, mais gráficos, mais anotações. E então viu algo que fez o seu coração parar por um segundo. Uma comparação lado a lado. De um lado, os parâmetros que ele tinha definido para o algoritmo. Do outro, os parâmetros que realmente estavam a correr no sistema quando o colapso aconteceu. Eram diferentes, completamente diferentes. As travas de segurança tinham sido invertidas. Os limites de risco tinham sido multiplicados. O sistema que deveria proteger tinha sido transformado numa máquina de destruir. Ele levantou os olhos para a menina, sentindo pela primeira vez em 3 anos algo além de culpa e desespero. Sentiu confusão, incredulidade e uma faísca minúscula de algo que poderia ser esperança. De onde tiraste isto? Da minha mãe, a menina respondeu. Ela era contabilista. Trabalhava com números o dia inteiro. Ela investiu tudo no seu fundo porque acreditava em si. Achava que você era honesto.
Depois que tudo desabou, ela ficou desesperada. Perdeu tudo. Ficamos sem nada. Mas ela não conseguia aceitar. Ela era boa com números, muito boa. E alguma coisa não batia certo. Ela começou a investigar. Conseguiu cópias de relatórios, documentos, registros. E encontrou isto. Nuno olhava para as páginas do caderno como se estivesse a ver fantasmas. Isso não pode ser verdade, ele sussurrou. Se os parâmetros foram alterados, se alguém mexeu no sistema, eu teria percebido. Os auditores teriam percebido. Você confiava no seu sócio, a menina disse. Miguel Tavares. Ele tinha acesso total ao sistema. Ele podia mudar o que quisesse. E mudou. Virou tudo de cabeça para baixo. Transformou as suas proteções em armadilhas. E enquanto tudo desabava, ele desviou o dinheiro. Nuno sentiu a sala girar à sua volta. Miguel, o seu amigo de faculdade, o homem que tinha sido seu sócio desde o começo, o homem que tinha chorado no seu ombro quando Sofia morreu, o homem que depois do colapso tinha conseguido desvincular-se do fundo rapidamente. Tinha alegado que era apenas um sócio minoritário, que não tinha acesso às decisões operacionais. O homem que agora, 3 anos depois, era dono de uma gestora de investimentos de sucesso, vivia num apartamento de luxo na Lapa e era visto em eventos sociais da elite lisboeta. Isso é impossível, Nuno disse, mas já não tinha a certeza. O Miguel era... Ele era meu amigo. A menina não mostrou nenhuma emoção. A sua mãe descobriu que cerca de 400 milhões de euros desapareceram, não foram perdidos no mercado, foram desviados para contas fantasma, para paraísos fiscais. Enquanto todo o mundo olhava para si como o culpado, ele estava a mover o dinheiro para fora do país. A minha mãe descobriu. E a minha mãe morreu. A última frase foi dita com uma frieza que fez Nuno estremecer. Ele olhou para aquela menina de 8 anos e viu nela uma dor que conhecia bem. A dor de ter perdido alguém. A dor de carregar uma verdade que ninguém quer ouvir. O que aconteceu com a sua mãe? Nuno perguntou, embora já suspeitasse da resposta. Ela descobriu demais, foi atrás de registros, de documentos. Começou a fazer perguntas, e então, uma noite, ela não acordou mais. Disseram que foi suicídio. Disseram que ela estava deprimida por ter perdido tudo. Mas a minha mãe não se mataria. Não antes de provar que você era inocente. Não antes de mostrar a todo o mundo quem era o verdadeiro ladrão. Nuno sentiu lágrimas queimarem nos seus olhos pela primeira vez em meses. Não eram lágrimas de desespero. Eram lágrimas de raiva, de uma fúria que estava adormecida há muito tempo e que agora começava a despertar. Se isto for verdade, se o Miguel realmente fez o que estás a dizer, então ele não só roubou centenas de milhões, ele destruiu milhares de famílias. Ele matou a Sofia, ele matou a sua mãe e deixou-me levar a culpa por tudo. Sim, a menina disse. E agora você vai fazer alguma coisa a respeito. Nuno olhou para ela. Para aquela criança encharcada, descalça, a segurar um caderno que poderia mudar tudo. Eu não sei se posso, ele disse honestamente. Eu não sou mais nada. Ninguém me vai ouvir. Ninguém vai acreditar em mim. A menina estendeu a mão pequena e tocou na de Nuno sobre a mesa. Estava fria e trêmula, mas havia força naquele toque. A minha mãe acreditou em si quando todo o mundo disse que você era um ladrão. Eu acredito em si agora. Às vezes, isso é o suficiente para começar. Dona Amélia, que tinha observado a cena toda de longe, sem entender o que estava a acontecer, aproximou-se da mesa. Viu o caderno aberto, os números, as lágrimas nos olhos do homem que frequentava o seu restaurante havia semanas. Viu a menina encharcada, a mão dela sobre a dele. E tomou uma decisão que mudaria tudo. Vocês os dois, ela disse com aquela voz áspera de quem fuma demais, mas tem um coração maior que o mundo. Venham comigo. Tenho um quartinho nas traseiras. Não é grande coisa, mas é seco e tem uma cama. Vocês vão dormir lá hoje. Amanhã a gente vê o que fazer. Nuno olhou para Dona Amélia sem entender. Eu não posso aceitar isso. Eu não estou a pedir a sua opinião. Dona Amélia interrompeu. Estou a oferecer um teto.
Você aceita ou não? A menina fica de qualquer jeito, mas você também pode ficar se quiser. Nuno olhou para a menina. Ela encarava-o com aqueles olhos verdes enormes, à espera. À espera que ele tomasse a decisão mais importante da sua vida. Ficar ou ir embora. Lutar ou desistir. Acreditar que ainda havia uma chance ou aceitar que ele era apenas o vilão da história. Ele respirou fundo. Olhou para o caderno molhado sobre a mesa. Olhou para as mãos da menina, pequenas e sujas, mas firmes. E então, pela primeira vez em 3 anos, tomou uma decisão que não tinha nada a ver com desistir. Eu fico, ele disse, e vamos descobrir a verdade, todos nós. A menina sorriu. Foi um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas estava ali. Como se ela sempre soubesse que ele faria a escolha certa. Como se ela tivesse apostado tudo nele desde o momento em que entrou naquele restaurante encharcada pela chuva. Dona Amélia abanou a cabeça, meio incrédula com o que estava a fazer, mas também sentindo que havia algo maior a acontecer ali, algo que valia a pena arriscar. Então vamos. O quarto é pequeno, mas tem cobertores, e amanhã a gente começa a pensar direito nisto tudo. Eles levantaram-se. Nuno pegou no caderno da mesa com cuidado, como se fosse uma relíquia sagrada. A menina caminhou ao lado dele, sem pressa. Dona Amélia guiou-os pelas traseiras do restaurante, por um corredor estreito que cheirava a óleo de cozinha e especiarias, até uma porta de madeira velha. Abriu e revelou um quarto minúsculo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma janela pequena, por onde ainda se ouvia o barulho da chuva. Podem usar, Dona Amélia disse. Amanhã a gente conversa melhor. Agora durmam. Ela saiu e fechou a porta, deixando Nuno e a menina sozinhos naquele espaço apertado. Nuno olhou para a cama e depois para a menina. Podes ficar com a cama. Eu durmo no chão. A menina abanou a cabeça. A cama é grande o suficiente e faz frio. É melhor dividir. Nuno hesitou, mas havia uma lógica prática no que ela dizia. Ele deitou-se na beirada da cama, de costas para ela, a segurar o caderno contra o peito. A menina deitou-se do outro lado, enrolou-se no cobertor fino e fechou os olhos. Por um longo tempo ficaram em silêncio. Lá fora a chuva continuava a cair. Dentro do quarto, 2 destroços humanos tentavam encontrar algum calor, algum conforto, alguma razão para acreditar que o amanhã poderia ser diferente. Como te chamas? Nuno perguntou na escuridão. Leonor. A menina respondeu. O meu nome é Leonor. Leonor. Nuno repetiu. Obrigado por não teres desistido de mim, Leonor. Obrigado por não teres desistido de ti, ela respondeu. E naquela noite, num quartinho minúsculo nas traseiras de um restaurante decadente, começou algo que mudaria tudo. Não foi um milagre. Não foi magia. Foi apenas uma criança teimosa, um homem quebrado e um caderno cheio de números que não mentiam. E às vezes, apenas às vezes, isso é tudo o que se precisa para começar a virar o jogo. Os primeiros raios de sol atravessaram a janela pequena do quarto nas traseiras do restaurante Estrela de Lisboa, acordando Nuno com uma sensação estranha. Levou alguns segundos para se lembrar onde estava e por que havia outra pessoa a dormir na mesma cama. Leonor estava encolhida debaixo do cobertor, os cabelos castanhos espalhados na almofada velha, o rosto finalmente relaxado depois de tanto tempo a carregar o peso do mundo nos ombros. O caderno da mãe dela estava no chão ao lado da cama, protegido por um saco plástico que Dona Amélia tinha trazido durante a noite. Nuno levantou-se devagar, tentando não acordá-la. Fazia muito tempo que ele não dormia numa cama que não fosse a dele, muito tempo que não dormia perto de outra pessoa. Desde que Sofia se foi, ele evitava qualquer tipo de proximidade, qualquer lembrança de que um dia teve alguém ao seu lado. Mas havia algo diferente naquela situação. Leonor não era Sofia, não era romance, não era afeto romântico, era outra coisa. Uma conexão estranha e inesperada entre 2 pessoas que tinham sido destruídas pelo mesmo homem. Ele pegou no caderno do chão e foi até a janela. A chuva tinha parado durante a madrugada, e agora Lisboa acordava sob um céu cinzento, mas seco.
As ruas do Martim Moniz já começavam a encher-se de gente, caminhões de entrega, comerciantes a abrir as suas lojas. A vida continuava, indiferente aos dramas pessoais de qualquer um. Nuno abriu o caderno novamente, agora com mais calma, com luz natural. Estudou cada página, cada anotação, cada cálculo que a mãe de Leonor tinha feito. E quanto mais lia, mais se convencia de que aquilo não era fantasia de uma pessoa desesperada. Era real, era meticuloso, era a prova de que ele tinha sido traído da forma mais vil possível. Percebes o que está escrito aí? A voz de Leonor assustou-o. Ela tinha acordado, e agora estava sentada na cama a observá-lo com aqueles olhos verdes atentos. Nuno assentiu. Percebo. A tua mãe era muito boa com números. Ela encontrou padrões que os auditores não viram, ou que não quiseram ver. Ela era a melhor. Leonor disse com orgulho na voz. Antes de tudo desabar, ela trabalhava para uma empresa grande. Ganhava bem. A gente tinha uma casa boa. Eu estudava numa escola particular. Ela dizia sempre que os números não mentem, que se souberes ler os números direito, eles contam toda a história. E o que aconteceu depois que o fundo quebrou? Leonor levantou-se da cama e foi até a janela também, ficando ao lado de Nuno. Perdemos tudo. A casa, o carro, as economias. A minha mãe entrou em depressão, mas não parava de trabalhar com os números. Passou meses a juntar documentos, a fazer cálculos, a tentar perceber para onde o dinheiro tinha ido. Eu via-a acordada de madrugada, a preencher aquele caderno, a verificar e a reverificar cada conta. Ela dizia que ia provar a sua inocência, que ia mostrar a todo o mundo que você não era o vilão. Nuno sentiu um nó na garganta. Por que é que ela fez isso? Ela nem me conhecia. Porque ela acreditava em justiça. Leonor respondeu simplesmente. E porque ela tinha visto a sua entrevista, aquela que você deu logo depois do colapso, quando ainda estava a tentar explicar-se. Ela disse que viu nos seus olhos que você estava perdido, que você não entendia o que tinha acontecido. Ela disse que os culpados não ficam confusos. Eles sabem exatamente o que fizeram. Nuno lembrava-se daquela entrevista. Tinha sido um desastre. Ele mal conseguia formar frases coerentes. Ainda estava em choque, a tentar entender como tudo tinha desmoronado tão rápido. Os jornalistas tinham interpretado a sua confusão como uma tentativa patética de fingir inocência. Mas a mãe de Leonor tinha visto outra coisa. Dona Amélia bateu à porta e entrou sem esperar resposta, carregando um tabuleiro com café, pão com manteiga e frutas. Vocês precisam de comer, ela disse colocando o tabuleiro sobre o armário velho. E depois precisamos de conversar sobre o que vamos fazer. Eles comeram em silêncio. O café estava forte e quente, o pão estava fresco, as frutas eram simples, mas saborosas. Nuno não se lembrava da última vez que tinha tomado um pequeno almoço de verdade. Nos últimos meses, ele mal se alimentava, sobrevivendo de café velho e restos de comida que encontrava em promoção no supermercado. Dona Amélia puxou uma cadeira velha e sentou-se à frente deles. Vou ser direta. Eu não percebo nada de finanças, de fundos de investimento, dessas coisas. Mas eu percebo de gente. E eu vejo-vos aos dois e vejo uma coisa clara. Vocês têm uma história para contar. Uma história que precisa de ser ouvida. Ninguém nos vai ouvir, Nuno disse. Eu sou o homem mais odiado do mercado financeiro português. Qualquer coisa que eu disser vai ser vista como uma tentativa de me livrar da culpa. Então você não pode ser o único a falar, Dona Amélia respondeu. Você precisa de outras pessoas. Gente que possa confirmar a sua história. Gente que tenha acesso a informações que você não tem. Leonor olhou para Dona Amélia com admiração. Está a falar do meu tio. Nuno franziu a testa. Tens um tio? Leonor assentiu. O Rui, irmão da minha mãe. Ele trabalha com computadores, com servidores, essas coisas técnicas. Depois que a minha mãe morreu, ele tentou ficar comigo, mas não conseguiu a guarda. Disseram que ele não tinha estrutura, que morava sozinho, que trabalhava demais. Fui parar a abrigos. Ele vem visitar-me quando pode, mas é difícil. E o que é que ele tem a ver com isto? Nuno perguntou. Ele trabalha na Data Cloud Portugal, Leonor disse.
A empresa que hospedava os servidores do Almeida Capital. Ele tem acesso aos backups, aos registros antigos. Se alguém mexeu nos sistemas, ele pode encontrar as evidências técnicas. Nuno sentiu o coração acelerar. Isso era mais do que ele poderia ter esperado. Se realmente existissem registros técnicos a provar que os parâmetros do algoritmo tinham sido alterados, se pudessem demonstrar quando e por quem isso foi feito, teriam não apenas evidências contabilísticas, mas também evidências digitais. Seria muito mais difícil de descartar. Mas ele vai arriscar o emprego por isso? Nuno perguntou. Mexer em dados confidenciais de clientes, mesmo que sejam de empresas que já não existem mais, pode dar um problema sério. Ele sente-se culpado. Leonor disse baixinho. Quando a minha mãe começou a investigar, ela pediu-lhe ajuda. Ele achou que era paranoia, que ela estava obcecada, que precisava de seguir em frente. Disse que ela estava a ver coisas que não existiam. Algumas semanas depois, a minha mãe morreu. Ele vive com a culpa de não a ter levado a sério. Dona Amélia levantou-se. Então vamos até ele, hoje mesmo. Vocês vão conversar, vão mostrar esse caderno, vão convencê-lo a ajudar. Se ele trabalha com servidores e tem acesso aos dados, é a nossa melhor chance. Nuno olhou para Leonor. Sabes onde encontrá-lo? Ele trabalha no escritório da Data Cloud Portugal, no Chiado. Leonor disse. Conheço a morada. A minha mãe levava-me lá às vezes quando era pequena. 2 horas depois, Nuno e Leonor estavam em frente a um prédio comercial no Chiado. O prédio não era luxuoso, mas era bem mantido, com uma recepção limpa e seguranças educados. Leonor disse o nome do tio e depois de alguns minutos de espera, um homem de uns 35 anos desceu para encontrá-los. Rui era magro, usava óculos de armação fina, tinha cabelos castanhos desgrenhados e uma expressão de cansaço permanente. Quando viu Leonor, o seu rosto iluminou-se por um instante, mas logo ficou confuso ao ver Nuno ao lado dela. Leonor, o que estás a fazer aqui? Rui abaixou-se para ficar à altura da menina. Por que é que não estás no abrigo? Quem é este homem? Tio Rui, este é o Nuno Almeida. Leonor disse com naturalidade, como se apresentar um homem, acusado de destruir milhares de vidas, fosse a coisa mais normal do mundo. Rui congelou. Ficou pálido. Levantou-se devagar e olhou para Nuno com uma mistura de choque e raiva. Você? O que está a fazer com a minha sobrinha? Como é que a encontrou? Não foi assim. Nuno disse rapidamente. Ela encontrou-me. Ela tem o caderno da sua irmã. As anotações que a Fernanda fez antes de morrer. Ao ouvir o nome da irmã, Rui pareceu receber um soco no estômago. Olhou para Leonor, que segurava o caderno contra o peito. Esse caderno, ele sussurrou. Eu achei que se tinha perdido. Achei que os assistentes sociais o tinham deitado fora junto com o resto das coisas da sua mãe. Eu escondi-o, Leonor disse. Sabia que era importante. A minha mãe passou meses a trabalhar nisto. Não ia deixar que desaparecesse. Rui passou a mão pelo rosto. Não podemos conversar aqui. Vamos para um café. Preciso de entender o que está a acontecer. Foram até um café pequeno na esquina, sentaram-se numa mesa no fundo, longe de olhares curiosos. Leonor colocou o caderno sobre a mesa. Rui abriu-o com mãos trêmulas, folheando as páginas como se estivesse a ver o fantasma da irmã. Lágrimas começaram a rolar pelo seu rosto, sem que ele tentasse escondê-las. Ela tentou mostrar-me isto. Ele disse com a voz embargada. Tentou explicar-me o que tinha encontrado. E eu não dei atenção. Disse que ela estava a ver conspirações onde não existiam. Disse que ela precisava de aceitar que às vezes as coisas simplesmente correm mal, que nem tudo é fraude. Eu mandei-a embora. Disse que ela estava obcecada. Você não podia saber. Nuno disse gentilmente. Eu também não. Sabia. Eu era o gestor do fundo e não percebi que estava a ser sabotado. Rui limpou as lágrimas e olhou para Nuno. Por que é que eu deveria acreditar em si? Você é o homem que destruiu a vida da minha irmã, que indiretamente causou a morte dela. Porque os números não mentem. Leonor interrompeu, repetindo as palavras da mãe. Tio, você trabalha com servidores. Você sabe que os sistemas deixam rastros. Toda a alteração,
Toda a modificação, toda a entrada e saída de dados fica registrada em algum lugar. Se alguém mexeu nos parâmetros do algoritmo do Fundo Almeida Capital, existe um registro disso em algum lugar. Rui olhou para a sobrinha com uma mistura de orgulho e tristeza. És igualzinha a ela, mesma teimosia, mesma fé nos números. Podes ajudar-nos? Leonor perguntou. Podes recuperar os registros dos servidores, os backups de quando o fundo ainda existia? Rui suspirou fundo. Tecnicamente, sim. Eu tenho acesso aos arquivos históricos. Quando uma empresa cliente fecha ou cancela o contrato, os dados ficam arquivados por 5 anos, antes de serem eliminados permanentemente. O Almeida Capital fechou há 3 anos, então os dados ainda devem estar lá. Mas aceder a isso sem autorização é grave. Posso perder o emprego, posso até enfrentar processos. A minha mãe morreu a tentar provar a verdade. Leonor disse com aquela frieza que não combinava com a idade. Você não quis ouvi-la quando estava viva. Vai ouvi-la agora que ela se foi? O golpe foi baixo, mas efetivo. Rui fechou os olhos e respirou fundo. Quando os abriu de novo, havia uma determinação que não estava ali antes. Está bem. Vou fazer isso. Pela Fernanda e por ti, Leonor, mas vai levar tempo. Preciso de... Vai aceder aos sistemas fora do horário comercial, quando tem menos gente a monitorizar. E vou precisar de alguns dias para vasculhar os dados. Temos tempo, Nuno disse. Não vamos a lugar nenhum. Rui olhou para ele. Se eu encontrar o que vocês estão à procura, se realmente existirem evidências de sabotagem, o que vocês vão fazer com isso? Vamos atrás de justiça, Nuno respondeu. Vamos expor quem realmente destruiu aquele fundo. Vamos limpar o meu nome. E vamos fazer com que o verdadeiro culpado pague pelo que fez. Rui assentiu lentamente. Miguel Tavares. Ele disse o nome como se cuspisse veneno. A Fernanda mencionou-o várias vezes nas últimas semanas antes de morrer. Dizia que ele era peça-chave em tudo, que ele tinha acesso privilegiado aos sistemas, que ele tinha motivo e oportunidade. Nuno sentiu a raiva voltar. Miguel tinha sido seu amigo, seu parceiro, o homem em quem ele confiava completamente. Pensar que tudo isso tinha sido planeado, que Miguel tinha deliberadamente destruído o fundo, desviado centenas de milhões, deixado Nuno levar a culpa e ainda tinha conseguido construir um império em cima das ruínas, era quase inacreditável. Quase. Porque, agora com o caderno de Fernanda à sua frente e Rui a concordar em ajudar, começava a fazer sentido. Se estivesse no lugar do Rui, teria concordado em arriscar tudo para ajudar a provar a verdade? Ou teria escolhido a segurança do seu emprego? Conte-nos nos comentários. Os dias seguintes foram de tensão e espera. Nuno e Leonor continuaram a morar no quartinho nas traseiras do restaurante. Dona Amélia não lhes cobrava nada, mas Nuno insistiu em ajudar na cozinha, lavando pratos, limpando mesas, fazendo o que podia para compensar a generosidade. Leonor ajudava também, tirando pedidos, levando comida para as mesas, conversando com os clientes regulares que rapidamente se afeiçoaram àquela menina séria demais para a idade. Durante o dia, enquanto trabalhavam no restaurante, Nuno estudava o caderno de Fernanda linha por linha. Ele pedia papel e caneta emprestados a Dona Amélia e transcrevia as informações mais importantes, organizava cronologicamente, criava uma linha do tempo do que tinha acontecido. Quanto mais ele estudava, mais claro ficava o padrão. As alterações nos parâmetros do algoritmo tinham acontecido aos poucos, durante meses. Mudanças pequenas que, individualmente, podiam parecer ajustes normais, mas que, juntas, formavam uma sabotagem sistemática. E todas tinham acontecido em momentos em que Nuno estava a viajar, em conferências internacionais, reuniões com investidores estrangeiros, momentos em que Miguel estava sozinho no escritório, com acesso total aos sistemas. À noite, depois que o restaurante fechava, Leonor sentava-se ao lado de Nuno na mesa da cozinha e eles conversavam. Não sempre sobre o caso, sobre números e investigações, às vezes sobre coisas normais. Nuno contava histórias da sua infância, de quando os seus avós chegaram do Líbano
e abriram a primeira loja de tecidos no Martim Moniz, de como o seu pai trabalhava 16 horas por dia para dar educação aos filhos. Leonor contava sobre a mãe, sobre como elas costumavam cozinhar juntas aos domingos, sobre os filmes que viam, sobre como a Fernanda dizia sempre que a Leonor era especial, que tinha um dom com os números. Sentes falta dela? Nuno perguntou uma noite, sabendo que era uma pergunta idiota, mas precisando de a fazer mesmo assim. Todos os dias, Leonor respondeu. Mas sabes do que sinto mais falta? De acreditar que as coisas vão dar certo. A minha mãe dizia sempre que se trabalhares duro, se fores honesta, se fizeres a coisa certa, no final tudo se ajeita. Mas ela trabalhou duro, foi honesta, fez a coisa certa. E mesmo assim morreu sozinha, sem que ninguém acreditasse nela. Nuno sentiu um aperto no peito. Eu também costumava acreditar nisso. Que o trabalho duro era recompensado, que ser honesto importava, que fazer a coisa certa bastava. E então tudo desabou e percebi que o mundo não funciona assim. Leonor olhou para ele. Mas a gente vai fazer funcionar desta vez. Não vai? Nuno não tinha resposta para isso. Não sabia se iam conseguir. Não sabia se alguém iria acreditar neles. Mas olhou para aquela menina de 8 anos que tinha perdido tudo e ainda tinha coragem de acreditar em justiça. E sentiu que tinha que tentar. Nem que fosse só por ela. Na noite de sexta-feira, uma semana depois do primeiro encontro, Rui apareceu no restaurante depois da meia-noite. Estava pálido, com olheiras profundas, mas carregava uma pendrive na mão. Dona Amélia trancou a porta do restaurante, virou a placa para fechado e todos se sentaram em volta de uma mesa no fundo. Rui colocou a pendrive sobre a mesa como se fosse uma bomba. Encontrei, ele disse, com a voz rouca de cansaço. Passei a semana inteira a vasculhar backups, logs de sistema, registros de acesso, e encontrei tudo. Nuno sentiu o coração disparar. O que exatamente? Rui abriu o portátil que tinha trazido e começou a mostrar ficheiros, logs de alteração de código, registros de quando os parâmetros do algoritmo foram modificados e, o melhor de tudo, as credenciais de quem fez as alterações. Miguel Tavares. Ele usou a sua própria conta de administrador para entrar no sistema em horários específicos, sempre quando você estava fora do país, e modificou os parâmetros de risco. Aumentou a exposição, removeu as travas de segurança, reverteu os limites. Fez tudo parecer que eram ajustes normais de otimização, mas na verdade estava a criar uma bomba relógio. Leonor levantou-se e olhou para o ecrã do computador, mesmo sem entender completamente o que estava a ver. E o dinheiro? Ela perguntou. A minha mãe falou em 400 milhões de euros desviados. Rui mudou para outra pasta. Também encontrei isso. Registros de transações que foram roteadas através de contas intermediárias. Transferências para paraísos fiscais. Empresas de fachada. Não consegui rastrear tudo, mas consegui o suficiente para mostrar o padrão. Enquanto o fundo entrava em colapso, enquanto milhares de pessoas perdiam as suas economias, Miguel estava sistematicamente a mover dinheiro para fora, para lugares onde ninguém poderia alcançar. Nuno olhou para aqueles ficheiros como se estivesse a ver um milagre. Era exatamente o que precisavam. Evidências técnicas, datas, horários, registros que não podiam ser facilmente descartados como teorias conspiratórias ou coincidências. Isto é suficiente? Nuno perguntou. Suficiente para provar que fui sabotado? Rui hesitou. É suficiente para levantar dúvidas sérias, para exigir uma nova investigação, mas sozinho pode não ser o bastante. Precisamos de mais. Precisamos de alguém de dentro da estrutura do fundo que possa confirmar que havia irregularidades. Alguém que viu coisas estranhas, mas teve medo de falar. Dona Amélia, que tinha ficado quieta até então, falou. A Marta. Todos olharam para ela. Nuno franziu a testa. Marta quem? Marta Costa. Dona Amélia explicou. Ela vem aqui às vezes. Trabalha como gerente de escritório numa clínica agora, mas antes trabalhava no Almeida Capital. Era responsável pela conformidade, se não me engano. Ela sempre pareceu uma mulher atormentada,
Uma vez, há alguns meses, ela bebeu demais e começou a falar sobre como se sentia culpada por não ter feito nada, por ter ficado quieta, quando sabia que algo estava errado. Nuno lembrou-se de Marta, uma mulher competente, séria, que tinha trabalhado no departamento de conformidade do fundo. Ela tinha saído pouco antes do colapso, alegando que tinha recebido uma oferta melhor noutro lugar. Na época, Nuno não tinha pensado muito nisso. As pessoas mudavam de emprego o tempo todo, mas agora, olhando para trás, parecia suspeito. Sabe onde ela trabalha? Nuno perguntou. Dona Amélia assentiu. Na Clínica Vida Nova, ali perto da Avenida da Liberdade. Ela mencionou uma vez. Disse que não era o que ela estudou para fazer, mas que pelo menos tinha um seguro de saúde bom para o filho. Rui fechou o portátil. Então é isso. Temos evidências técnicas, temos as anotações contabilísticas da Fernanda e agora precisamos de um testemunho interno. Se a Marta realmente sabia de algo e concordar em falar, teremos um caso. Mas por que é que ela falaria? Leonor perguntou. Se ela ficou quieta todo este tempo, por que mudaria de ideia agora? Porque agora ela não está sozinha. Nuno respondeu. 3 anos atrás, eu era o inimigo público número 1. Ninguém ia acreditar nela se ela falasse a meu favor. Mas agora temos provas. Temos dados. Temos uma história que faz sentido. E às vezes, quando as pessoas veem que não estão sozinhas, elas encontram uma coragem que não sabiam que tinham. No dia seguinte, Nuno foi até a Clínica Vida Nova. Era um lugar simples, mas bem cuidado, com paredes brancas e cheiro a desinfetante. Ele perguntou por Marta Costa na recepção, e depois de alguns minutos, uma mulher de uns 40 anos apareceu. Ela estava mais magra do que... Nuno se lembrava, com os cabelos presos num coque apertado e olhos cansados. Quando o viu, ela congelou. O sangue fugiu do seu rosto. Nuno, ela sussurrou. O que estás a fazer aqui? Preciso de conversar consigo. Nuno disse gentilmente. Sobre o Almeida Capital, sobre o que viu antes de sair. Marta olhou ao redor nervosa. Eu não posso falar sobre isso. Não aqui. Não agora. Então diga-me onde e quando. Nuno insistiu. Por favor, Marta. Eu sei que sabe de algo. Eu sei que teve medo de falar, mas agora eu tenho provas. Provas de que o fundo foi sabotado. Provas de que o Miguel desviou centenas de milhões. E eu preciso que confirme o que viu. Marta fechou os olhos. Quando os abriu de novo, havia lágrimas ali. Você não percebe. Ele ameaçou-me. Disse que se eu falasse qualquer coisa, ele destruiria a minha vida. Disse que faria com que eu perdesse o meu filho. Eu não podia arriscar. Nuno deu um passo mais perto. Eu percebo. Percebo ter medo. Percebo querer proteger quem se ama. Mas, Marta, quantas outras pessoas vão sofrer se a gente não o parar? Quantas outras famílias vão ser destruídas? Quantas outras mães vão morrer a tentar provar a verdade? Marta olhou para ele com desespero nos olhos. Está a pedir-me para arriscar tudo. O meu emprego, a minha segurança, a segurança do meu filho. Estou a pedir-lhe para fazer o que é certo. Nuno respondeu. E estou a prometer que não vai estar sozinha. Vamos protegê-la. Vamos garantir que você e o seu filho fiquem seguros. Mas precisamos da sua ajuda. Marta ficou em silêncio por um longo momento. Então, finalmente, assentiu devagar. Está bem. Vou falar consigo. Mas não aqui. Amanhã à noite, no Parque Eduardo VII. Lá eu conto tudo. E que Deus me ajude se eu estiver a cometer o maior erro da minha vida. O Parque Eduardo VII estava cheio naquela noite de sábado. Famílias passeavam com crianças, casais caminhavam de mãos dadas, jovens reuniam-se em grupos perto dos lagos. Nuno estava sentado num banco próximo ao topo do parque, com Leonor ao seu lado. Rui tinha ficado no restaurante com Dona Amélia, a monitorizar notícias e a manter os ficheiros seguros. A noite estava fresca, com uma brisa leve que trazia o cheiro a relva cortada e água. Marta chegou pontualmente às 8 horas. Usava um casaco simples com capuz levantado, óculos escuros mesmo já sendo noite, claramente a tentar não ser reconhecida. Sentou-se no banco do outro lado de Nuno, mantendo uma distância segura, como se a proximidade física pudesse torná-la mais cúmplice
do que já estava prestes a se tornar. Trouxe a criança, Marta disse, olhando para Leonor com uma mistura de surpresa e desconforto. A Leonor quis vir, Nuno respondeu. Ela tem tanto direito de ouvir isto quanto eu. Foi a mãe dela que começou esta investigação. Foi ela quem me trouxe as primeiras provas. Marta estudou Leonor por um momento. A menina encarou-a de volta sem piscar, com aquela seriedade que assustava os adultos. Quantos anos tens? Marta perguntou. 8, Leonor respondeu. A minha mãe tinha 32 quando morreu por causa do que aconteceu no fundo. Ela chamava-se Fernanda Costa. Trabalhou com ela? Marta abanou a cabeça. Não diretamente, mas eu vi o nome dela nos relatórios. Ela estava a tentar questionar algumas transações, a pedir esclarecimentos. Ninguém deu atenção. Disseram que ela estava a ser histérica, que não entendia como o mercado funcionava. Ela entendia perfeitamente, Leonor disse com frieza. Só não entendia como gente desonesta funciona. Marta respirou fundo. Vocês querem que eu conte o que vi? Está bem, vou contar. Mas primeiro preciso que entendam uma coisa. Eu não sou uma heroína. Sou uma covarde que ficou quieta quando deveria ter falado, que deixou centenas de pessoas sofrerem porque estava com medo de perder o que tinha. Então, não esperem que eu me sinta bem com isto. Ninguém está à espera disso. Nuno disse, gentilmente. Só precisamos da verdade. Marta começou a falar, e a história que saiu da sua boca foi pior do que Nuno imaginava. Ela contou como Miguel tinha chegado até ela cerca de 6 meses antes do colapso com uma proposta. Ele disse que ia fazer alguns ajustes no fundo, algumas operações de alto risco que poderiam multiplicar os ganhos, mas que tecnicamente estavam no limite da legalidade. Ofereceu-lhe um bônus generoso para que ela ajustasse alguns relatórios, omitisse certas informações, aprovasse operações sem fazer muitas perguntas. Marta tinha recusado no começo, mas Miguel era persuasivo. Ele mostrou documentos que, segundo ele, provavam que Nuno estava ciente de tudo, que Nuno tinha autorizado aquelas operações. Disse que estavam apenas a proteger o fundo de burocracia desnecessária, de regras que engessavam o mercado. E quando Marta continuou a hesitar, Miguel mudou de tática. Começou a fazer ameaças veladas. Mencionou o filho dela, que na época tinha 5 anos e problemas respiratórios sérios. Comentou como seria terrível se ela perdesse o emprego e, com ele, o seguro de saúde que cobria os tratamentos do menino. Eu sei que não é desculpa, Marta disse com a voz embargada. Sei que deveria ter denunciado, deveria ter procurado as autoridades. Mas quando se tem um filho doente, quando se o vê a lutar para respirar a meio da noite, fazem-se escolhas que nunca se imaginou que se fariam. Eu assinei o que o Miguel pediu. Aprovei operações que sabia que eram questionáveis. Fechei os olhos para irregularidades, e quando percebi que era tarde demais, quando vi que o fundo estava a desabar, pedi demissão e saí a correr como uma covarde. Ela começou a chorar. Não eram lágrimas delicadas. Era um choro desesperado, acumulado de 3 anos de culpa e vergonha. Leonor, que tinha passado os últimos minutos com uma expressão fechada, levantou-se e foi até Marta. Colocou a mão pequena no ombro dela. Marta olhou para a menina, surpresa com o gesto. A minha mãe também tinha medo, Leonor disse suavemente. Ela também hesitou. Também pensou em deixar para lá. Mas no fim, ela escolheu fazer o que era certo. E você está a escolher isso agora. Ainda dá tempo de fazer a diferença. Marta segurou a mão de Leonor como se estivesse a agarrar-se a uma boia no meio de um mar tempestuoso. Eu guardei cópias, ela disse, de tudo. E-mails que o Miguel mandou, memorandos adulterados, relatórios com números alterados, documentos que eu assinei em branco e que depois foram preenchidos com operações falsas. Guardei tudo numa pasta física, escondida na minha casa. Sabia que um dia podia precisar. Sabia que um dia isso podia ser a única coisa entre mim e uma acusação de cumplicidade. Nuno sentiu uma onda de alívio. Isso é mais do que eu esperava. Isso, junto com os dados técnicos que o Rui recuperou e as análises contabilísticas que a Fernanda fez,
É suficiente para construir um caso sólido. Mas o que vocês vão fazer com tudo isso? Marta perguntou. Levar para a polícia? Para o Ministério Público? Vocês sabem quanto poder o Miguel tem agora? Quantos contactos ele tem em lugares importantes? Ele vai fazer tudo parecer que somos nós os vilões. Vai pintá-lo como um gestor incompetente a tentar redimir-se. Vai dizer que eu sou uma ex-funcionária ressentida. Vai destruir cada um de nós. É por isso que não podemos fazer isto em segredo, Nuno disse. Não podemos levar para as autoridades e esperar que elas façam o certo. Precisamos de tornar tudo público. Precisamos de fazer com que seja impossível abafar o caso. Como? Marta perguntou. Nuno olhou para Leonor. Precisamos de uma advogada. Alguém especializado em fraudes financeiras. Alguém que não tenha medo de enfrentar pessoas poderosas. Leonor assentiu. Conheço alguém, ela disse. A doutora Helena Andrade. A minha mãe consultou-a algumas vezes, a tentar entender se o que ela tinha descoberto era suficiente para um processo. A doutora Helena disse que precisava de mais provas, mas que se conseguisse, ela aceitaria pegar no caso. Mesmo sabendo que seria difícil, mesmo sabendo que seria contra gente poderosa. Marta olhou para eles como se fossem loucos. Vocês estão a falar de ir para a guerra contra um dos homens mais ricos do mercado financeiro português. Ele vai contratar os melhores advogados. Vai usar todos os recursos possíveis para vos esmagar. Sim, Nuno disse simplesmente. Mas pela primeira vez em 3 anos, eu não estou sozinho. E desta vez, eu não estou a lutar só por mim. Estou a lutar por todas as pessoas que perderam tudo. Pela Sofia, pela Fernanda, pela Leonor, por todo o mundo que foi destruído enquanto o Miguel construía um império em cima de ruínas. Marta ficou em silêncio por um longo momento, então respirou fundo e assentiu. Está bem. Vou entregar os documentos. Vou testemunhar. Vou fazer o que for necessário. Mas vocês precisam de me prometer uma coisa. Se isto der errado, se o Miguel conseguir reverter a situação, vocês protegem o meu filho. Promete? Nuno estendeu a mão. Prometo. Marta apertou a mão dele, e Leonor colocou a sua mão pequena em cima das duas, selando o pacto. Os 3 ficaram ali por um momento em silêncio enquanto o parque continuava movimentado ao redor deles. 3 pessoas quebradas, unidas por uma história de traição e perda, decididas a enfrentar o impossível. Nos dias seguintes, as coisas moveram-se rapidamente. Marta trouxe as pastas com os documentos que tinha guardado. Eram dezenas de páginas, cada uma mais incriminadora que a outra. Rui organizou os dados técnicos de forma que ficassem compreensíveis até para leigos. Nuno montou uma linha do tempo detalhada, cruzando todas as informações, mostrando como tudo se encaixava. E então foram procurar a doutora Helena Andrade. O escritório dela ficava num prédio comercial no Saldanha. Não era luxuoso, mas tinha uma sobriedade profissional. Helena era uma mulher de 50 anos, cabelos grisalhos cortados curtos, olhos penetrantes atrás de óculos de armação grossa. Tinha uma reputação no mercado de ser durona, de não aceitar casos fáceis, de preferir lutar por causas difíceis contra adversários poderosos. Quando viram quem estava na sua sala de espera, Nuno Almeida, uma criança de 8 anos e uma mulher nervosa a carregar pastas, Helena franziu a testa, mas ela recebeu-os. E quando eles começaram a apresentar as evidências, quando ela começou a ver os números, os registros técnicos, os e-mails, os documentos adulterados, a sua expressão mudou de ceticismo para interesse genuíno. Ela passou horas a rever tudo, a fazer perguntas, a testar a história de todos os ângulos, e no fim, recostou-se na cadeira e olhou para eles com respeito. Isto é um caso e tanto, ela disse. Temos evidências sólidas, testemunhas dispostas a falar. Uma narrativa que faz sentido, mas vocês precisam de entender uma coisa. Miguel Tavares não vai deixar isto barato. Ele vai lutar com tudo o que tem. Vai tentar desacreditar cada um de vocês. Vai usar o seu dinheiro, os seus contactos, sua influência para fazer isto sumir. Nós sabemos, Nuno disse. Mas vamos lutar de qualquer jeito. Helena sorriu pela primeira vez.
Era um sorriso de guerreira a reconhecer outros guerreiros. Então, vamos fazer isto direito. Vamos preparar uma conferência de imprensa. Vamos convocar jornalistas. Vamos tornar tudo público de uma vez. Vamos colocar tudo na mesa antes que o Miguel tenha chance de se defender nos bastidores. É arriscado, mas é a única forma de garantir que isto não seja abafado. Quando? Rui perguntou. Daqui a 2 semanas, Helena respondeu. Preciso de preparar os documentos, rever tudo, garantir que a nossa história está sólida. E vocês precisam de se preparar mentalmente. Isto vai mudar as vossas vidas. Para melhor ou para pior, ainda não sei. Eles concordaram. 2 semanas. 14 dias para se preparar para o momento que mudaria tudo. Nuno voltou para o restaurante naquela noite, sentindo uma mistura de esperança e terror. Leonor percebeu. Estás com medo, ela disse quando estavam no quartinho nas traseiras, prontos para dormir. Estou, Nuno admitiu, com muito medo. Medo de que não dê certo. Medo de que ninguém acredite em nós. Medo de que o Miguel seja mais esperto e consiga destruir-nos antes de conseguirmos expô-lo. Leonor sentou-se na beira da cama e olhou para ele. Sabes o que a minha mãe dizia quando eu tinha medo? O quê? Que ter medo é normal, que todo o mundo tem medo. A diferença entre pessoas corajosas e pessoas covardes não é que as corajosas não sentem medo, é que elas fazem o que precisa de ser feito, mesmo estando com medo. Nuno sentiu os olhos marejarem. A tua mãe era sábia. Era. Leonor concordou. E ela estaria orgulhosa do que estamos a fazer. Sei que estaria. Nuno sentou-se ao lado de Leonor na cama. Pela primeira vez desde que Sofia morreu, ele não se sentia completamente sozinho. Havia aquela menina estranha e brilhante que tinha aparecido na sua vida como um furacão, trazendo consigo a possibilidade de redenção. Havia Dona Amélia, com o seu coração enorme e a sua generosidade silenciosa. Havia Rui, a tentar compensar o erro de não ter acreditado na irmã. Havia Marta a enfrentar os seus próprios demônios, e havia Helena, uma guerreira experiente disposta a lutar ao lado deles. Obrigado, Nuno disse para Leonor, por não teres desistido de mim, por teres acreditado que eu valia a pena ser salvo. Tu salvaste-te a ti mesmo, Leonor respondeu. Eu só mostrei o caminho. Mas então, 3 dias antes da conferência de imprensa marcada, tudo mudou. Nuno estava a ajudar Dona Amélia a fechar o restaurante quando o seu telemóvel tocou. Era um número desconhecido. Ele atendeu hesitante. Nuno Almeida. A voz do outro lado era familiar. Fazia 3 anos que ele não a ouvia, mas reconheceu imediatamente. Miguel. Nuno. Sentiu o sangue gelar. Como conseguiste o meu número? Miguel riu. Uma risada fria, sem humor. Eu sempre soube onde estavas. Sempre soube o que estavas a fazer. Achaste mesmo que eu não teria olhos e ouvidos por toda a parte? O que queres? Nuno perguntou, tentando manter a voz firme. Quero que pares com esta palhaçada, Miguel disse. Sei que estás a juntar documentos, a conversar com pessoas, a preparar alguma coisa. E vou dar-te um conselho de amigo. Não faças isso. Não tentes enfrentar-me. Não tens ideia do que sou capaz de fazer. Eu tenho provas, Nuno disse. Provas de que sabotaste o fundo, de que desviaste centenas de milhões, de que me usaste como bode expiatório. Miguel riu de novo. Provas? Achas que as provas importam? Eu tenho dinheiro, tenho advogados, tenho contactos em todos os lugares certos. Posso fazer as tuas provas desaparecerem, posso fazer-te desaparecer. E mais importante, posso fazer aquela criança irritante que está a morar contigo desaparecer também. O coração de Nuno parou. Não te atrevas a tocar nela. Não é uma ameaça, Miguel disse calmamente. É apenas um facto. Tens 24 horas para me entregares todos os documentos que tens. Todos os ficheiros, todas as cópias. E então vais sumir da minha vida para sempre. Se fizeres isso, deixo-te a ti e a menina em paz. Se não fizeres, bem, acidentes acontecem. Especialmente com crianças que vivem nas ruas. A chamada foi cortada. Nuno ficou parado, a segurar o telemóvel, a tremer. Dona Amélia,
que tinha ouvido parte da conversa, colocou a mão no ombro dele. Ele ameaçou a Leonor. Nuno disse com a voz embargada. Ele sabe onde estamos. Sabe que ela está comigo. Ameaçou magoá-la se eu não desistir. Dona Amélia apertou o ombro dele. Então a gente protege-a, mas não desiste, porque se a gente desistir agora, ele ganha. E quantas outras crianças como a Leonor vão sofrer no futuro? Nuno olhou para a porta do quartinho onde Leonor dormia. Como podia ele colocar uma criança em risco? Como podia escolher entre a justiça e a segurança dela? Mas, ao mesmo tempo, como podia desistir agora, quando finalmente tinham uma chance real de expor Miguel? Ele ligou para Helena naquela mesma noite. Contou sobre a ameaça. Esperava que ela dissesse para desistir, para priorizar a segurança. Mas Helena surpreendeu-o. Isso só prova que estamos no caminho certo. Ela disse. Pessoas desesperadas fazem ameaças desesperadas. O Miguel está com medo e vou providenciar proteção. Conheço seguranças confiáveis. Vou colocar alguém de olho no restaurante e em vocês. Não vamos deixar nada acontecer com a Leonor. Nos dias seguintes, um ex-polícia chamado Carlos passou a ficar de guarda no restaurante. Era um homem sério, de poucas palavras, mas competente. Nuno sentia-se um pouco mais seguro, mas ainda assim o medo não o abandonava. Toda a vez que Leonor saía do quarto, toda a vez que ela ia até a cozinha ou conversava com clientes, ele ficava de olho, paranoico, à espera que algo terrível acontecesse. Leonor percebeu, claro. Ela era esperta demais para não perceber. Uma noite, ela foi até Nuno e disse diretamente: "Estás a pensar em desistir por minha causa." Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Nuno não tentou negar. Ele ameaçou-te, Leonor. Disse que pode magoar-te. Como posso continuar com isto sabendo que estou a colocar-te em perigo? Leonor sentou-se ao lado dele. E se desistires? O Miguel vai deixar-me em paz? Vai parar de vigiar? Ou vai continuar a ver-me como uma ameaça, como alguém que sabe demais? Ela abanou a cabeça. Não tem mais volta. A única saída é para a frente. Expô-lo. Tornar tudo público. Porque enquanto ele tiver poder, enquanto ele conseguir operar nas sombras, nenhum de nós está seguro. Nuno sabia que ela estava certa, mas isso não tornava a decisão mais fácil. Eu prometi à tua mãe, mesmo sem a ter conhecido, que ia proteger-te. Ele disse. Como posso fazer isso e ao mesmo tempo colocar-te na linha de fogo? Proteges-me lutando. Leonor respondeu com aquela maturidade assustadora. Não desistindo. A minha mãe não desistiu. E olha o que aconteceu com ela. Às vezes, desistir é mais perigoso do que lutar. Na manhã do dia marcado para a conferência de imprensa, Nuno acordou com um nó no estômago. Tinham reservado um pequeno salão de eventos num hotel no centro da cidade. Helena tinha convidado jornalistas de diversos meios de comunicação. Havia confirmação de presença da RTP, de jornais importantes como o Público e o Expresso, de portais de notícias online. Seria impossível abafar. Nuno, Leonor, Rui e Marta encontraram-se 1 hora antes do evento para rever tudo uma última vez. Helena estava lá também, impecável no seu fato escuro, a irradiar confiança profissional. Carlos, o segurança, ficou na porta, atento a qualquer movimento estranho. Estão prontos? Helena perguntou. Todos assentiram, embora nenhum parecesse realmente pronto. Como se preparar para algo assim? Como se preparar para expor a sua vida, os seus erros, as suas dores na frente do país inteiro? Lembrem-se, Helena disse. Vamos contar a verdade. Vamos mostrar as evidências. Não nos vamos deixar intimidar por perguntas difíceis. E vamos deixar. Claro que isto não é sobre vingança, é sobre justiça. É sobre impedir que o mesmo aconteça com outras pessoas. Quando as portas se abriram e eles entraram no salão, Nuno viu que estava lotado. Mais jornalistas do que Helena esperava. Câmaras, microfones, flashes. O burburinho cessou quando eles subiram ao palco. Nuno no centro, Leonor ao seu lado, Marta, Rui e Helena completando o grupo. Helena foi a primeira a falar, estabelecendo o contexto do que estava para ser revelado. Então Nuno pegou no microfone. Pela primeira vez em 3 anos ele contou a sua versão da história. Não, com raiva.
não com desculpas, mas com a verdade nua e crua. Falou sobre como tinha confiado em Miguel, como tinha sido traído, como tinha perdido tudo. Marta confirmou as irregularidades, os documentos falsificados, as ameaças. Rui explicou os dados técnicos, os logs que provavam a sabotagem. E então foi a vez de Leonor. Quando ela se aproximou do microfone, teve que subir num banquinho para o alcançar. A imagem daquela criança pequena, séria, a olhar para as câmaras, silenciou completamente a sala. "O meu nome é Leonor", ela começou. "Tenho 8 anos. A minha mãe chamava-se Fernanda Costa. Ela investiu tudo o que tinha no Fundo Almeida Capital porque acreditava que o Sr. Nuno era honesto. Quando o fundo quebrou, perdemos tudo. A minha mãe poderia ter ficado com raiva, poderia ter desistido. Mas ela não desistiu. Ela investigou. Ela descobriu que os números não batiam certo. Ela descobriu que alguém tinha mexido no sistema. Ela descobriu que o verdadeiro culpado não era o Sr. Nuno. E então, ela morreu." A voz de Leonor era firme, mas havia uma emoção profunda por trás dela. Muitos jornalistas tinham lágrimas nos olhos. Alguns tiraram fotos. As câmaras capturavam cada palavra. "A minha mãe não pôde estar aqui para contar a sua história", Leonor continuou. "Então, eu vou contar por ela. Os números não mentem, e esses números mostram que Miguel Tavares roubou centenas de milhões de euros. Ele destruiu famílias. Ele fez pessoas boas sentirem-se culpadas por coisas que não fizeram. E ele achou que ia safar-se para sempre, mas não vai, porque a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer, mesmo que demore, mesmo que precise de uma criança descalça na chuva para a trazer à luz." A sala explodiu em perguntas. Jornalistas gritavam, a tentar ser ouvidos. Câmaras clicavam sem parar. Helena teve que pedir ordem várias vezes. Eles passaram 2 horas a responder a perguntas, a mostrar documentos, a explicar tudo nos mínimos detalhes. Quando finalmente saíram do hotel, exaustos, sabiam que tinham mudado tudo. A história já se estava a espalhar online. Os primeiros meios de comunicação já estavam a publicar matérias. E em algum lugar da cidade, provavelmente cercado de advogados caros e assessores nervosos, Miguel Tavares estava a perceber que o seu mundo perfeito estava prestes a desmoronar. A notícia explodiu como uma bomba no mercado financeiro português. Em 48 horas, a história estava em todos os jornais, em todos os telejornais, em todas as redes sociais. A imagem de Leonor, aquela menina de 8 anos a explicar com uma clareza assustadora como a sua mãe tinha descoberto a fraude, viralizou. Pessoas que nunca tinham ouvido falar do caso Almeida Capital agora conheciam cada detalhe. As manchetes variavam, mas o sentimento era unânime. Nuno Almeida tinha sido injustiçado e Miguel Tavares era o verdadeiro vilão. No dia seguinte à conferência de imprensa, a Comissão do Mercado de Valores Mobiliários anunciou a abertura de uma investigação formal. O Ministério Público também se manifestou, dizendo que estava a analisar as evidências apresentadas. Investidores que tinham perdido tudo no colapso do Almeida Capital começaram a mobilizar-se, contratando advogados, preparando ações coletivas. A pressão era imensa. Miguel Tavares, por sua vez, estava em Nassau, nas Bahamas. Tinha viajado para lá uma semana antes da conferência de imprensa, alegando compromissos de negócios, mas, na verdade, antecipando o que estava por vir. O seu primeiro movimento foi contratar uma equipa de advogados caríssimos e emitir uma nota a negar categoricamente todas as acusações. Disse que era vítima de uma conspiração movida por um rei sócio ressentido, uma ex-funcionária com problemas pessoais e uma criança manipulada. A nota foi mal recebida. Atacar uma menina órfã publicamente não era uma boa estratégia de relações públicas. Durante semanas, Miguel ficou em Nassau, protegido num resort de 5 estrelas, rodeado de advogados que o aconselhavam a nunca mais pisar em Portugal. As Bahamas não tinham tratado de extradição com Portugal. Ele poderia ficar lá indefinidamente, a viver confortavelmente com o dinheiro que tinha desviado. As suas empresas em Portugal estavam congeladas, os seus bens bloqueados, mas ele tinha fortunas escondidas em contas offshore que ninguém conseguia alcançar. Nuno.
Acompanhava tudo com uma mistura de satisfação e frustração. A verdade tinha sido exposta. O seu nome estava a ser limpo, mas o vilão ainda estava livre. Sentado no restaurante de Dona Amélia uma noite, a assistir às notícias na TV velha que ficava no canto, ele expressou o seu desânimo. Ele vai ficar lá para sempre, Nuno disse. Vai viver num paraíso tropical, enquanto as famílias que ele destruiu continuam a sofrer aqui. Leonor estava sentada ao lado dele, a comer um prato de massa que Dona Amélia tinha preparado. Ela não parecia preocupada. Ele vai voltar, ela disse com convicção. Nuno olhou para ela. Por que é que achas isso? Porque gente como ele não consegue ficar escondida para sempre, Leonor respondeu. Ele tem ego, tem orgulho, não vai aguentar ser visto como um covarde, vai querer limpar o seu nome. Vai achar que consegue controlar a narrativa e vai cometer um erro. Nuno queria acreditar nisso, mas parecia esperança demais. Até que, 2 semanas depois, aconteceu exatamente o que Leonor tinha previsto. Miguel Tavares anunciou que estava a voltar para Portugal. Numa entrevista bombástica para uma revista internacional, ele disse que era inocente e que voltaria para provar isso em tribunal. Disse que não tinha medo de Nuno Almeida ou das suas alegações falsas, que tinha fé na justiça portuguesa. Helena ligou para Nuno assim que a notícia saiu. Ele é arrogante demais para o seu próprio bem, ela disse. Acha que pode controlar o processo, que os seus advogados vão conseguir reverter tudo, mas ele está a cometer o maior erro da vida dele. Assim que pisar em Portugal, vamos fazer com que seja preso preventivamente. E foi exatamente o que aconteceu. Quando Miguel desembarcou, no aeroporto de Lisboa num voo particular, rodeado de advogados e seguranças, foi recebido por câmaras de TV, jornalistas e, mais importante, por uma ordem de prisão. Os advogados tentaram protestar, argumentaram sobre ilegalidades, mas não adiantou. Miguel foi algemado ali mesmo em frente às câmaras e levado para uma esquadra da polícia. A imagem dele a ser preso virou manchete mundial. O ex-milionário sofisticado, sempre tão confiante e poderoso, agora algemado e pálido. Nuno assistiu àquela cena na TV do restaurante e sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não era felicidade exatamente, era alívio. Uma sensação de que, finalmente, as coisas estavam a caminhar na direção certa. Leonor segurou a mão dele. Eu avisei. Ela disse com um sorriso pequeno. O julgamento foi marcado para começar 6 meses depois. Nesses meses, a vida de Nuno mudou drasticamente. Ele começou a receber pedidos de desculpas, de ex-clientes que o tinham amaldiçoado, de jornalistas que tinham escrito artigos difamatórios, de instituições que tinham cassado a sua licença. Alguns eram sinceros, outros eram claramente interessados, agora que ele era visto como um herói em vez de vilão. A licença para operar no mercado financeiro foi restaurada. Ele recebeu ofertas de emprego de várias gestoras, ofertas generosas, mas recusou todas. Não queria voltar para aquele mundo. Não mais. Algo tinha mudado nele. Os meses a viver no quartinho apertado do restaurante, a trabalhar na cozinha, a cuidar de Leonor, tinham transformado as suas prioridades. Com a ajuda de Helena, ele começou a trabalhar em algo diferente. Uma fundação para crianças sobredotadas de baixos rendimentos. Crianças como Leonor, que tinham talentos excepcionais, mas nenhuma oportunidade. A fundação levaria o nome de Fernanda Costa, em homenagem à mulher que tinha sacrificado tudo para expor a verdade. Nuno usou parte do dinheiro que tinha conseguido recuperar dos seus bens congelados para financiar os primeiros projetos. Quanto a Leonor, ela continuou a morar no restaurante com Nuno e Dona Amélia. A ideia de a mandar de volta para um abrigo era impensável. Nuno tinha entrado com um pedido formal de guarda temporária, e depois que a história dele se tornou pública, as autoridades rapidamente aprovaram. Rui, o tio de Leonor, apoiou completamente a decisão. Ele visitava regularmente, mas reconhecia que Nuno se tinha tornado a figura paterna que Leonor precisava. O julgamento finalmente começou numa fria manhã de agosto. O campus de Ismael
Justiça no Parque das Nações estava lotado. Jornalistas, curiosos, vítimas do colapso do fundo, todos queriam estar lá. O processo seria longo, disseram os especialistas. Poderia durar mais de 1 ano. Mas todos sabiam que seria o julgamento financeiro mais importante da década. Miguel entrou no tribunal impecavelmente vestido, cercado por uma equipa de 5 advogados caríssimos. Ele parecia confiante, quase arrogante. Acenou para as câmaras como se fosse uma celebridade e não um réu acusado de fraude massiva. Os seus advogados tinham preparado uma defesa complexa, cheia de termos técnicos e argumentos jurídicos sofisticados. Do outro lado, Nuno, Leonor, Marta e Rui sentaram-se juntos na sessão das testemunhas. Helena comandava a acusação, apoiada por uma equipa de procuradores do Ministério Público. As evidências foram apresentadas meticulosamente. Os logs dos servidores a mostrar as alterações nos algoritmos. As anotações contabilísticas de Fernanda a demonstrar as discrepâncias. Os e-mails e documentos que Marta tinha guardado. Tudo a construir um caso sólido e inegável. A defesa tentou desacreditar cada testemunha. Disseram que Nuno era apenas um gestor incompetente a tentar redimir-se. Que Rui era um técnico de TI com conhecimento limitado que não entendia realmente o que os dados significavam. Que Marta era uma ex-funcionária ressentida com problemas financeiros. Quando chegou a vez de Leonor ser chamada para depor, os advogados de Miguel foram particularmente agressivos. Tentaram argumentar que ela era apenas uma criança facilmente manipulada, que estava a repetir o que os adultos tinham colocado na sua cabeça. Leonor subiu ao banco das testemunhas usando um vestido simples que Dona Amélia tinha comprado para ela. O seu cabelo estava preso num rabo de cavalo e ela usava os óculos que Nuno tinha mandado fazer depois de descobrir que ela tinha dificuldade para ver de longe. Ela não parecia intimidada pela sala cheia de gente, pelos advogados hostis, pelas câmaras. O advogado de defesa começou com perguntas aparentemente simples: nome, idade, onde morava. Depois foi ficando mais agressivo. Insinuou que ela não tinha capacidade de entender conceitos financeiros complexos, que tinha sido coagida a dizer coisas específicas, que estava a ser usada por adultos inescrupulosos. Leonor esperou pacientemente que ele terminasse. Então, com uma calma desconcertante, começou a responder. Explicou conceitos de análise de risco com uma clareza que deixou até o juiz impressionado. Citou números de memória. Demonstrou um entendimento profundo, não apenas das finanças, mas da matemática por trás delas. E quando o advogado tentou sugerir novamente que ela tinha sido manipulada, Leonor olhou diretamente para ele e disse algo que cortou o ar da sala. A minha mãe morreu porque descobriu a verdade, ela disse. Não porque foi manipulada. Não porque era burra ou paranoica, porque ela era boa demais com números para ignorar o óbvio, e vocês estão aqui a tentar fazer-me parecer uma criança idiota, manipulada, porque sabem que se as pessoas me levarem a sério, se confiarem no que estou a dizer, o vosso cliente vai passar o resto da vida na prisão. Mas a diferença entre mim e os adultos nesta sala é que eu não tenho nada a ganhar mentindo. Não tenho carreira a proteger, não tenho dinheiro em jogo. Só quero que a minha mãe descanse em paz, sabendo que a verdade prevaleceu. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Várias pessoas no público estavam a chorar abertamente. O juiz limpou a garganta, visivelmente comovido. E mesmo os advogados de Miguel pareceram recuar, percebendo que tinham cometido um erro tático grave ao subestimar aquela criança. O julgamento arrastou-se por 18 meses no total. Houve perícias, contraperícias, testemunhas de acusação e defesa, recursos, manobras jurídicas. Miguel tentou de tudo. Ofereceu acordos. Tentou intimidar testemunhas. Os seus advogados atacaram cada aspecto do caso, mas as evidências eram sólidas demais. Os números não mentiam. E a narrativa humanizada por Leonor tinha tocado não apenas o júri, mas o país inteiro. Quando a sentença finalmente foi lida, numa manhã chuvosa de setembro, o veredito foi unânime. Culpado. Miguel Tavares foi condenado a 32 anos de prisão por fraude,
desvio de recursos, associação criminosa e uma lista extensa de outros crimes. Os seus bens foram confiscados para ressarcir as vítimas. As suas empresas foram desmontadas. O seu império, construído em cima de mentiras e sangue, desmoronou completamente. Nuno estava na sala quando a sentença foi lida. Ele não sentiu triunfo, não sentiu vingança. Sentiu apenas um cansaço profundo e um alívio imenso. Acabou. Finalmente acabou. Ele olhou para Leonor, que estava sentada ao seu lado, e viu lágrimas a escorrer pelo rosto dela. Eram as primeiras lágrimas que ele havia derramar desde que se conheceram. Ele puxou-a para um abraço e ela agarrou-se a ele, a soluçar, a libertar anos de dor, raiva e medo. Nos meses que se seguiram, a vida começou a reorganizar-se. Nuno foi oficialmente inocentado de todas as acusações. Recebeu um pedido formal de desculpas da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Jornais que o tinham destruído publicaram matérias de retratação. Ele foi convidado para dar palestras para falar sobre a sua experiência, sobre como tinha sobrevivido à queda e à redenção. Mas o que Nuno mais queria fazer era algo muito mais pessoal e importante. Ele queria adotar Leonor oficialmente, não como um gesto de caridade, não por pena, mas porque em algum momento durante aqueles meses difíceis, ela se tinha tornado a coisa mais importante da vida dele. Era como se Sofia tivesse mandado Leonor até ele, como um último presente, uma última chance de ser feliz. Rui, quando Nuno conversou com ele sobre a ideia, ficou emocionado. A Fernanda adoraria isto, ele disse com lágrimas nos olhos. Ela sempre quis que a Leonor tivesse uma família, alguém que cuidasse dela, que a protegesse, que reconhecesse o quanto ela é especial. E tu fizeste tudo isso e mais. Por favor, cuida da minha sobrinha. Eu vou sempre estar por perto, sempre fazer parte da vida dela, mas sei que podes dar-lhe o que eu não posso, um lar de verdade. O processo de adoção levou mais 6 meses. Houve entrevistas, avaliações psicológicas, visitas domiciliárias. Leonor foi ouvida várias vezes. Perguntaram-lhe se era isso que ela realmente queria. A sua resposta foi sempre a mesma: sim. Nuno era a sua família. Era a pessoa que tinha ficado ao seu lado quando ela mais precisava. Era o homem que a sua mãe tinha morrido a tentar proteger e que agora a protegia a ela. Finalmente, numa tarde de primavera, 3 anos após aquela noite chuvosa em que Leonor tinha entrado no restaurante Estrela de Lisboa encharcada e descalça, ela e Nuno saíram do tribunal com os papéis da adoção aprovados. Leonor Costa Almeida. Esse era o seu nome agora. Ela tinha escolhido manter o Costa, o apelido da mãe, como segundo nome, e tinha abraçado o Almeida como apelido, selando de vez o vínculo que já existia há muito tempo. Dona Amélia organizou uma festa pequena no restaurante para celebrar. Rui estava lá, feliz e orgulhoso. Helena também, que se tinha tornado não apenas advogada, mas amiga verdadeira. Marta veio com o filho, que agora estava saudável e cheio de energia. Alguns clientes regulares do restaurante que tinham acompanhado toda a jornada também participaram. Era uma celebração simples, sem luxo, mas cheia de amor e significado. Nuno não tinha voltado a ser milionário, não tinha recuperado o império que uma vez teve, mas tinha construído algo melhor. A Fundação Fernanda Costa estava a funcionar, a ajudar dezenas de crianças brilhantes a terem acesso à educação de qualidade. O restaurante de Dona Amélia tinha se tornado um ponto de encontro para pessoas que precisavam de uma segunda chance. E ele tinha uma filha, uma família, uma razão para acordar todas as manhãs. Leonor continuou a ser aquela criança extraordinária, mas agora podia ser apenas criança também. Voltou a estudar numa escola particular boa, que Nuno conseguiu pagar com o trabalho de consultor que fazia ocasionalmente. Fez amigos, aprendeu a rir mais, a preocupar-se menos com coisas de adulto. Mas nunca esqueceu a mãe. Mantinha o caderno de Fernanda numa caixa especial no quarto, como uma relíquia sagrada. E de vez em quando a saudade apertava, ela abria-o e revia os números, as anotações, as provas que tinham mudado tudo. 5 anos depois do julgamento, quando Leonor tinha 13 anos e estava a tornar-se uma adolescente,
Inteligente e assertiva, Nuno foi convidado para dar uma palestra na Universidade de Lisboa. O tema era sobre ética no mercado financeiro, sobre como reconstruir uma carreira depois de uma queda, sobre redenção. O auditório estava lotado. Estudantes de economia, professores, profissionais do mercado, todos queriam ouvir a história do homem que tinha sido demonizado e depois redimido. Nuno subiu ao palco com alguns fios brancos a começar a aparecer nas têmporas. Não estava nervoso. Tinha contado aquela história tantas vezes que já não doía tanto. Começou a falar sobre os seus primeiros dias no mercado, sobre a empolgação de construir o Almeida Capital, sobre o orgulho de ver o fundo crescer. Depois falou sobre o colapso, sobre a confusão, o desespero, a culpa que o consumiu, sobre perder Sofia, sobre tocar no fundo. E então falou sobre a noite em que tudo mudou. Sobre uma menina descalça que entrou num restaurante na chuva, sobre um caderno velho cheio de números que contavam a verdade, sobre como aquela criança lhe tinha dado de volta não apenas a honra, mas também a vontade de viver. Na plateia, Leonor estava sentada na primeira fila. Já não era mais aquela menina pequena e assustadora. Era uma adolescente linda, confiante, a usar o uniforme da escola particular onde estudava. Os olhos verdes brilhavam com orgulho enquanto assistia ao pai contar a história deles. Eu perdi tudo. Nuno disse para a plateia. Dinheiro, status, respeito, a minha esposa. Cheguei a um ponto em que não via motivo para continuar. E então, aquela criança mostrou-me que quando se está no fundo do poço, só há um caminho, para cima. Ela ensinou-me que ter 8 anos e acreditar em justiça é mais poderoso do que ter milhões e nenhuma consciência. Ela ensinou-me que a verdade sempre encontra uma maneira de aparecer, mesmo que precise de uma tempestade, um caderno molhado e muita, muita coragem. Ele fez uma pausa. Olhou diretamente para Leonor. Hoje ela é minha filha, não por sangue, mas por escolha, por amor, por tudo o que passamos juntos. E se alguém me perguntar qual foi a minha maior conquista na vida, não vou falar do fundo bilionário que administrei. Vou falar do dia em que aquela menina descalça decidiu que eu valia a pena ser salvo. Porque foi esse o dia em que aprendi que a redenção não vem de recuperar o que se perdeu. Vem de encontrar algo novo, algo melhor, algo que realmente importa. A plateia explodiu em aplausos. Leonor estava a chorar, mas a sorrir também. Depois da palestra, ela foi até ao palco e abraçou Nuno. Ele segurou-a firme, aquela menina que tinha virado adolescente, que em breve seria mulher, mas que sempre seria sua filha, a sua salvadora, a sua razão de acreditar que até das piores tempestades pode nascer algo bonito. Enquanto saíam do auditório de mãos dadas, Leonor segurava com a outra mão a alça da mochila onde carregava o caderno da mãe. Ela não o levava sempre, mas naquele dia parecia certo. Era um lembrete de onde tinham começado, de quanto tinham lutado, de quanto tinham conquistado. E enquanto caminhavam pelo campus da universidade, sob o céu azul de Lisboa, pai e filha, unidos não por acaso, mas por uma jornada improvável de dor e redenção, ambos sabiam que a história deles não era sobre um fundo que quebrou ou um vilão que foi preso. Era sobre 2 pessoas quebradas que se encontraram no momento certo e decidiram que desistir não era opção. Era sobre como os números não mentem, mas mais importante, sobre como o amor e a verdade são as forças mais poderosas do mundo, mesmo quando tudo parece perdido, especialmente quando tudo parece perdido. Miguel Tavares ainda estava preso a cumprir a sua sentença e provavelmente passaria o resto da vida atrás das grades. Mas Nuno não pensava mais nele. Não desperdiçava energia com raiva ou ressentimento. Tinha coisas melhores com que se preocupar. Tinha uma filha para criar, uma fundação para administrar, pessoas para ajudar. Tinha uma vida que valia a pena ser vivida. E Leonor, que tinha começado aquela jornada como uma menina órfã e sozinha, agora tinha um pai. Tinha um tio que a amava. Tinha Dona Amélia como avó de coração, tinha amigos, tinha futuro. Ainda carregava a dor de ter perdido a mãe. Sempre carregaria. Mas aprendeu que dor e felicidade podem coexistir.
que se pode honrar quem se perdeu vivendo bem, lutando por justiça, fazendo a diferença. Anos mais tarde, quando Leonor se formou em economia com distinção, ela dedicou o seu diploma à memória de Fernanda Costa, a mulher que tinha sido boa demais com números para ignorar a verdade. A mulher que tinha morrido sozinha, mas que tinha deixado um legado de coragem e integridade. A mulher cujo caderno velho e molhado tinha mudado tudo, e enquanto Nuno assistia a sua filha subir ao palco para receber o diploma, ele sentiu Sofia ali também. Sabia que ela estaria orgulhosa. Orgulhosa dele por ter encontrado forças para continuar. Orgulhosa de Leonor por se ter tornado uma mulher extraordinária. Orgulhosa de ambos por terem transformado a tragédia em triunfo. Porque no fim, a história deles não era sobre um jovem gestor que foi traído e depois redimido. Não era sobre uma menina órfã que expôs um criminoso. Era sobre duas almas perdidas que se encontraram numa noite de tempestade e decidiram que a verdade valia a pena lutar. E no processo, salvaram-se um ao outro, não apenas da destruição externa, mas da destruição interna, do desespero, da culpa, da solidão. E isso, mais do que qualquer sentença judicial ou manchete de jornal, foi a sua maior vitória. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Nuno e Leonor tenha tocado o vosso coração. Se emocionou com esta jornada de redenção de uma menina corajosa que mudou o destino de um homem destruído, clique no botão de gosto, subscreva o canal e conte-nos nos comentários o que mais o marcou nesta história. Foi a coragem da Leonor? A transformação do Nuno? A lição de que a verdade prevalece sempre? Todos os dias, trazemos histórias intensas como esta, que revelam o lado mais profundo da alma humana, que mostram como até das piores tempestades pode nascer esperança. Esperamos por si no próximo episódio, com outra história que vai tocar a sua alma.